Esse assunto vai ser extenso, né? Tem que beber bastante água antes de começar. Vamos lá. Seja muito bem-vindo aqui. Eu sou o Léo Sobral, comunicador, criador do canal Diário do Homem Comum, um espaço onde a gente conversa de homem para homem sobre tudo aquilo que molda, desafia e transforma o nosso cotidiano. Da paternidade ao dinheiro, do casamento à saúde mental, da moda à masculinidade, sem filtros, sem personagem, com verdade e com vulnerabilidade também. E é justamente nesse espírito de busca e reconstrução que hoje eu trago aqui um tema que tem ganhado força no Brasil e na internet. O movimento Legendários. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas o fato é que o Legendários é mais do que um evento, né? É uma experiência de final de semana. É um movimento que se propõe a ser um divisor de águas na vida de homens, famílias e comunidades inteiras. A proposta? Levar o homem a reencontrar a sua essência, seu propósito, sua força, sua sensibilidade, aquilo que ele talvez tenha deixado para trás ou enterrado sobre as exigências do mundo moderno. Legendários acontece em diversos formatos e localidades e já está presente em 13 países, mais de 70 cidades ao redor do planeta. A experiência, tanto para homem solteiro, quanto para homens casados, né, com uma linguagem e vivência que se adapta a diferentes momentos da vida masculina. O valor para participar desse evento, pelo que eu pesquisei diretamente no site do Legendários, hoje está em R$ 1.490 à vista, no Pix, ou parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito, com acréscimo, né, o famoso juros da maquininha. Mas o que é que se vive nesses encontros? O próprio movimento define sua missão como de devolver o herói para cada família. Homens que são inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus. Homens que reconhecem suas falhas, mas não se rendem à culpa. Que enfrentam a escuridão com luz e coragem. É um convite a um processo de lapidação interior, onde não se busca perfeição, mas a verdade. Além disso, quem participa recebe orientações práticas sobre o que levar para o evento, desde itens pessoais até roupas adequadas, até a disposição emocional para encarar uma jornada intensa de autoconhecimento, espiritualidade e conexão com outros homens que também estão nesse caminho de reconstrução. Essa é a base do que é o Legendários, né? Um movimento com estrutura, com proposta clara, com alcance global e que tem despertado nos homens o desejo de reescrever a própria história. Mas agora eu quero compartilhar com vocês a minha visão pessoal sobre tudo isso e como esse movimento ressoou em mim como um pai, marido, comunicador, cristão também. Bom, deixa eu te contar o que me atravessou quando eu comecei a refletir sobre esse movimento, porque existe algo que sempre me pega quando eu vejo eventos que prometem transformar homens em heróis de suas famílias, né? A necessidade de sair da minha casa, deixar a minha esposa, minha família, minha rotina, para subir uma montanha com outros caras, com colete tático, gritos de guerra, cara de durão, uma certa vibe Nutella disfarçado de raiz, só para me conectar com o que significa ser homem. E aí vem a primeira pergunta que fica aqui ressoando dentro da minha cabeça, dos meus pensamentos. Por que eu preciso sair de casa, ir para um evento de montanhismo, com todo enredo épico, para entender o que é ser um homem inquebrantável diante do pecado? Por que o cenário precisa ser um campo de batalha, uma trilha, uma tenda no frio, e não o chão da cozinha, onde eu escuto a minha esposa desabafar sobre as dores que ela está sentindo no dia a dia? Ou o quarto da minha filha, onde ela me pergunta por que os homens da TV não choram? Por que não na fila do SUS, onde eu vejo um pai de família segurando a ansiedade para não transbordar em lágrimas na frente dos filhos? Não é que o evento seja inválido, não é isso, mas o meu questionamento é o motivo pelo qual a gente só consegue acessar essas conversas profundas quando somos arrancados da nossa rotina e colocados num script de superação, como se o verdadeiro homem só aparecesse sob pressão, suor, trilha sonora épica. Será que é isso mesmo? Ou será que falta para a gente coragem de fazer esse mesmo enfrentamento interno no nosso cotidiano do dia a dia, que é silencioso e é onde o pecado nos ronda de forma mais sutil, não na forma de um grito ou uma tentação óbvia, mas no egoísmo de não escutar, no orgulho de não pedir desculpa, na covardia de não mudar? Talvez a montanha seja só um símbolo, mas cá entre nós, às vezes parece que a montanha também
é um escapismo chique, né? Onde é mais fácil encenar a luta espiritual do que encarar a batalha invisível que a gente vive todos os dias dentro de casa. Será que não dá para aprender a ser homem assumindo a responsabilidade da paternidade, mesmo com medo, mesmo sem um manual, mesmo cansado? Será que não dá para aprender a ser homem simplesmente dando um descanso para a esposa, lavando a louça sem fazer disso um favor, cuidando da casa, do filho, da rotina, da vida real? Será que não dá para ser homem quando a tentação bate e a gente escolhe não mandar aquela mensagem, não responder aquele emoji, não alimentar aquilo que a gente sabe que vai virar destruição? Será que não dá para ser homem quando a gente decide, no silêncio do quarto, parar de alimentar fantasias com a irmã da igreja, aquela mesmo que a gente sabe que deveria estar protegendo como irmão e não desejando como um predador sorridente? Será que não dá para ser homem quando o colega do trabalho faz piada misógina e a gente não ri? Quando a gente escolhe não se omitir? Quando diz não para si mesmo, não porque alguém gritou, mas porque tem convicção? Será que é só na montanha que a gente vai, diante de um monte de homens uniformizados, de homens gritando no meu ouvido que eu vou descobrir o que é ser homem? Precisa mesmo de um acompanhamento, de uma camiseta personalizada, uma trilha sonora no fundo, para me convencer a encarar minha própria hipocrisia? Porque, sinceramente, se for só lá, se for só nesse ambiente performático e ritualístico que a masculinidade se revela, então a gente está perdido. A gente está terceirizando o processo mais íntimo da nossa existência para um evento com data de início e fim. Então, ser homem não depende disso. Ser homem de verdade precisa ser possível no cotidiano, no supermercado, no ônibus, no WhatsApp, na hora da briga com a esposa, na hora que a pornografia chama, na hora que a paciência falta. Porque ser homem de verdade não é sobre o que eu grito na montanha, né? É sobre o que eu escolho fazer quando ninguém está olhando. Então, quando a gente olha do ponto de vista sociológico, eventos como Legendários, com toda a sua estética de rito de passagem, linguagem épica, atmosfera de batalha espiritual, funcionam como uma espécie de ressignificação do masculino em crise, né? E aqui não se trata de dizer se é bom ou ruim, certo ou errado. Mas a questão é entender o que esse tipo de experiência provoca na psique masculina e como ela dialoga no momento histórico que a gente está. A sociedade contemporânea vive um vácuo simbólico em relação à masculinidade. Então os modelos antigos de homem provedor, viril, impenetrável estão ruindo, e graças a Deus que eles estão ruindo, né? Mas os novos homens, eles ainda não foram reestruturados ou amplamente aceitos, né? Então essa masculinidade está em transição, em disputa. Tem muitos homens que se sentem perdidos, sem referência, sem norte, não sabem o que é esperado deles, se é ser sensível ou firme, se é provedor ou se é parceiro, se é forte, vulnerável. Daí a importância e o apelo de eventos como esse. Então, do ponto de vista psicológico, esses eventos vão funcionar como rituais de iniciação meio tardios, né? Essa psique masculina muitas vezes tem a necessidade de ritos que marquem as fases da vida, como, por exemplo, da infância para a juventude, da juventude para a maturidade, da dor para a superação. E como o mundo moderno esvaziou boa parte desses rituais, que antes eram muito presenciais em tribos, culturas, ancestrais e religiões, os homens acabam buscando essas montanhas como um marco simbólico de mudança. Então a catarse emocional, o choro coletivo, o grito, o abraço entre desconhecidos, tudo isso ativa um sistema límbico, vai liberar dopamina, ocitocina, aquilo que você já conhece, né? Gera um senso de pertencimento. E aí o cara volta dizendo, eu mudei. E de fato algo nele pode ter se movido, pode ter mudado. Só que entra o risco da parada aí. Quando a transformação se ancora apenas no espetáculo emocional, na experiência intensa, mas não se converte em prática cotidiana, ela pode se esvaziar rapidamente, e aí o homem volta para casa achando que é outro, mas encontra a mesma esposa cansada, o mesmo filho pedindo atenção, o mesmo ambiente de trabalho tóxico, sem ferramentas reais de mudança, sem terapias, sem diálogo constante e sem autoconhecimento profundo. Ele pode até se frustrar, né? Ele vai se sentir culpado por ter voltado ao velho eu, achando que falhou com Deus, com os outros e até consigo mesmo, né? Além disso, há um componente de dependência emocional e ideológico que pode se instalar ali. Então, se o homem acredita que só naquele ambiente ele consegue se conectar com a sua versão ideal, ele passa a depender da próxima edição, do próximo líder, do próximo grito. E isso é semelhante a muitos
eventos de coaches que vestem a ideia de que você só evolui dentro daquela bolha, naquele formato, com aquelas pessoas. Agora, do ponto de vista crítico, a gente pode dizer que esse modelo reforça a noção de que a masculinidade precisa ser provada em campo de batalha, ainda que simbólico, né? E isso mantém o homem dentro de um paradigma de força, guerra, superação, hierarquia, e muitas vezes em competições entre eles mesmos, entre nós. Então o afeto é permitido, mas depois do suor. A vulnerabilidade também é acolhida, mas só se for exposta no momento certo, num cenário certo. Então o evento em si não é um problema. Ele pode ser um gatilho positivo para muitos homens, mas quando ele é vendido como um caminho para cura, para transformação, para restauração da masculinidade, ele corre o risco de se tornar um produto de alto impacto emocional, mas de baixa profundidade existencial e espiritual também. Porque, no fim, a vida real não é um acampamento, ela é uma repetição. Então, ser homem de verdade significa ser constante, sem trilha sonora, sem plateia, sem líder gritando ali no seu ouvido, né? Agora o pessoal vai ficar chateado comigo, quer ver? Vamos falar de machismo? Porque o machismo escancarado no evento já começa ironicamente com a ausência do homem no lugar onde ele mais deveria estar, que é a sua casa. E quando ele sobe a montanha em busca do seu renascimento, quem segura o peso real do cotidiano, como sempre, é a mulher. Ela vai ficar, como tantas outras vezes, com as rédeas da casa, com o cuidado da criança, com as tarefas acumuladas, com o trabalho dentro e fora de casa, com exaustão emocional, física, e faz isso muitas vezes em silêncio. Por quê? É pro bem dele. Meu marido vai voltar diferente, né? Mas a pergunta que fica é diferente como? Porque há um risco muito real desse homem retornar do seu encontro legendário ali carregando uma versão ainda mais inflada e hierárquica dele mesmo. Então ele volta dizendo que agora é o homem da casa, o sacerdote do lar, o provedor da fé, o líder espiritual da família. Só que esse discurso, se não for bem elaborado, ele não vai vir acompanhado de escuta, na verdade, de empatia, parceria, vai vir com autoridade, com a ideia de que agora ele sabe, ele viu, ele foi escolhido, e ela não, né? Ele foi lá, se quebrou na montanha, renasceu como uma fênix, e agora ela deve seguir. Só que essa liderança que não escuta, que não consulta, que não compartilha, não é liderança, né? É dominação fantasiada de espiritualidade. Isso vai gerar ressentimento no coração da mulher, que mais uma vez vai ver o homem sendo exaltado por fazer o mínimo, chorar, refletir e dizer que vai mudar. Enquanto ela, que sustenta tudo, enquanto ele busca a sua redenção, não ganha nem o direito ao descanso e nem o reconhecimento da sua espiritualidade cotidiana, né? E tem mais aí. Esse homem pode começar a aplicar dentro do lar as mesmas dinâmicas do evento, gritar para ser ouvido, se colocar como forte, o inquebrantável, o que lidera, né, com espada na mão. Só que a vida em casa não é um campo de batalha, é espaço de comunhão, cuidado, construção conjunta. A casa não precisa de um herói mítico, precisa de um parceiro presente, precisa de alguém que veja as coisas no chão, que prepare o café, que leve a criança na escola, que pergunte como foi o seu dia e que realmente escute a esposa, né? Na verdade é que essa transformação masculina não se mede pelo espaço do grito na montanha, mas pela suavidade da voz no lar, como ele olha para a esposa depois do retiro, pelo modo como ele respeita as decisões dela, valoriza a sua jornada espiritual, enxerga a sua força, a sua inteligência. Agora, se ele volta da sua montanha para comandar, ele não entendeu nada. Mas se ele volta para caminhar juntos, então beleza, talvez a trilha tenha valido a pena. O problema não é o homem querer mudar, é achar que a mudança começa fora e termina nele. Não, ela começa em casa, com quem ele ama, com quem ele vive, e só se confirma quando ele se compromete com a prática e não com o discurso. A montanha é bonita? Sim, mas é o chão da casa que revela se ele realmente aprendeu a ser homem, porque é ali, entre a louça, o choro do filho, o silêncio da esposa, que a transformação verdadeira se mede, né? E é aí que entra uma crítica ainda mais profunda, que ultrapassa a questão da masculinidade e toca na estrutura que engole até mesmo os nossos anseios mais íntimos. O capitalismo não deixa nada para trás, nem a fé. Sim, cara, até a fé dos homens ele se aproveita e transforma esse desejo legítimo de ser melhor em produto, em experiência vendável, num pacote de transformação com data marcada e preço tabelado. R$ 1.490 à vista ou em até 10 vezes no cartão. É isso. A dor vira mercadoria, a insegurança vira funil de vendas e o sofrimento masculino, que é real, vira modelo de negócio. E é aí que o discurso do homem da casa se mistura com o da mentalidade de abundância, com a estética do guerreiro, do líder do homem de valor,
tudo muito bonito. Até lembrar que isso custa caro, né? Porque convenhamos, né, gente, R$ 1.500 não é troco. Especialmente num país como o Brasil, onde a maioria dos homens que mais precisaria de um espaço de escuta, de cuidado, de transformação também, mal consegue pagar o aluguel e encher a geladeira. Aliás, vale ressaltar que R$ 1.500 é um salário mínimo, né? Então me diz aí, para quem é esse evento? Quem é que pode largar tudo, pagar esse valor, viajar, se afastar da família por 3, 4 dias e ainda voltar dizendo que agora entendeu o que é ser homem? Cara, esse valor, ainda que parcelado, exclui o homem pobre, né? Aquele que já nasceu com a masculinidade atravessada pela escassez, pela ausência do pai, pelo medo da polícia, pelo racismo estrutural, pela informalidade no trabalho, pela obrigação de ser forte desde menino. Esse homem que talvez precise desesperadamente de um espaço de escuta não é nem lembrado nesse modelo de transformação proposto pelo Legendários. O evento não contempla essa realidade. E aí que a gente percebe como o sistema é eficiente, né? Ele pega até os nossos processos mais íntimos e transforma em capital, pô. Pega a busca pela salvação e vende em parcelas. Pega a vontade de mudar e te oferece um workshop. Pega a dor de ser um homem no século XXI e tudo que isso implica e empacota como uma experiência única, pô. Mas ser homem de verdade não é para ser vendido, é para ser vivido. É para ser vivido na luta diária, né? Nas pequenas reconciliações. A verdadeira revolução masculina não vai vir com colete tático e grito na montanha. Vai vir com o silêncio do homem que decide por escolha e não por performance mudar a sua postura no mundo. Né? E essa mudança não custa R$ 1.500, pô, custa muito mais caro, custa coragem, verdade, entrega. E isso não se compra, cara, isso se constrói todos os dias. Né? Então, eu preciso ser muito direto aqui sobre o que eu acho. Eu não acredito, cara, na montanha. Não acredito nesse modelo de masculinidade que se desperta com grito, frio, fome, sede, enquanto a mulher segura tudo sozinha em casa. Não acredito nesse teatro espiritual onde o homem só se reencontra depois de se distanciar da própria realidade, dos próprios vínculos, da própria família. O Legendário acaba vendendo uma imagem sedutora onde que para se tornar homem é preciso ir embora, que é preciso sair, né, que é preciso sair da rotina, do lar, sair da vida comum, como se o verdadeiro caráter masculino só pudesse emergir de um ambiente controlado, ensaiado, performático, como se a dor real, o pecado real, a luta real estivesse em um lugar lá no alto da trilha, né, da montanha, e não na cara dele todo dia ali no espelho. Esse modelo de homem-herói é uma ilusão confortável porque vai permitir que o homem fuja, mas chame isso de redenção. Então, cara, vai fazer com que ele evite o ordinário, mas se sinta extraordinário, né? Só que enquanto ele sobe a montanha para reencontrar a si mesmo, ele perde o que ele mais precisava encontrar, que é o compromisso com a vida que ele escolheu construir. Cara, não tem nada de revolucionário em deixar a esposa exausta em nome de um encontro espiritual. Não tem nada de nobre, de legal em deixar seus filhos precisando de você para encontrar a si mesmo no meio de desconhecidos. E nem tem nada de legítimo, né, e nem transformação que precisa de roteiro, de moldura, de uniforme, de valor de entrada. Cara, o Legendários não me convence porque o homem que realmente quer mudar não precisa fugir, pô. Ele fica, ele vai permanecer, ele vai encarar o caos da própria casa, da própria alma, da própria história, da própria existência, com muita humildade, constância, verdade. E isso não exige trilha, isso exige coragem. Então a montanha pode até parecer alta, mas a maior escalada que o homem pode fazer é descer de si mesmo, né? E isso aí parece que o Legendários não parece ensinar. Mas, cara, fica de boa. Às vezes eu sou só um cara frustrado por não ter condições de pagar R$ 1.500 para subir a montanha e não me tornar um legendário de número 53.225. É isso.